Essa é Faz tempo que, toda vez que tem conferência em Campinas, o irmão Dong está aqui. Essa é uma das raras ocasiões em que ele não está. Então, hoje à noite também queremos lembrar dele. Ele está bem fisicamente, está melhor. Foi tirada a sonda nasoenteral dele. Ele está mais confortável. Então, foi feita uma gastrostomia. Então, está sendo alimentado direto no estômago. Está fazendo exercícios com a fono, com a fonoterapia e também fisioterapia para poder engolir. Ele ainda não pode engolir, porque os músculos estão muito fracos. Ficou parado muito tempo. Então, esperamos que o nosso irmão Dong... Mas ele está bem feliz. Vocês viram o vídeo, né? Ele vibrou, né? Quando ele saiu do quarto da cirurgia. Então, realmente, o irmão Dong é uma figura. Ele traz muita alegria. Mesmo doente, ele transmite alegria. Então, vamos orar para que ele realmente seja totalmente restaurado e possa recuperar totalmente o pulmão dele, o coração dele. E daí, ainda vai ter que ver a questão da artéria mesentérica, né? Desobstrução. Ele não está aqui hoje e não vai poder estar na estância também. Não vai sair tão cedo do hospital, só vai sair do hospital quando estiver totalmente recuperado. No hospital, ele quer ir para casa, mas no hospital tem a vantagem de qualquer coisa, ele pode ser cuidado melhor lá, né? Mas precisa ser restaurado totalmente antes de poder ir para casa. Então, que tal, irmãos? Sentado mesmo, orar de 2 em 2 pelo nosso irmão Dong, tá? Para o Senhor restaurá-lo. Amém. Hoje nós vamos falar ainda do livro de Efésios, ainda sobre a economia divina, né? A parte 2, seguindo a sequência das mensagens do alimento diário e do encargo do Senhor. Nós vamos concluir essa série de mensagens e na conferência nós vamos agora ter uma nova série de mensagens. O tema dessa conferência que vai começar na semana que vem é o coração da Bíblia. O coração da Bíblia. E nós vamos ver, durante a conferência, 4 livros. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Tá? E depois da conferência, vamos ver ainda algumas dessas mensagens sobre esses 4 livros, mas vamos incluir também o livro de Filemão. Então, vocês acompanharam, divulgamos para vocês a grade de programação da conferência. Então, nós vamos ter várias mensagens misturadas, de manhã, de noite, tá? Não vai ser uma sequência, só primeiro Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses. Vai estar bem mesclado, vai ser algo bem interessante, tá? Então, hoje à noite, nós queremos passar para os irmãos algo conhecido dos irmãos que estão na igreja faz bastante tempo. Mas para os irmãos que são relativamente novos, eu acho que nos últimos 10 anos nós não falamos mais sobre isso. Quem veio para a vida da igreja nos últimos 10 anos, levante a mão, bem alto. Tá? Uau, não são muitos. Tá? Nós vamos falar algo, irmãos, de uma maneira nova. E apesar de muitos irmãos terem ouvido essas palavras já no passado, é preciso que nós falemos de novo para trazer a lembrança dos irmãos. Talvez para alguns a visão esteja um pouco turvada. Nós precisamos renovar a nossa visão. Então, eu só vou ler um versículo para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Filipenses, capítulo 3. É isso aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Aqui fala o seguinte: quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amém, irmão? Vamos alegrar no Senhor? Amém. A mim não me desgosta. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo falou, eu não tenho medo de ser repetitivo, não. Eu vou falar as mesmas coisas e escrever as mesmas coisas. A mim não me desgosta, tá? Não é ruim.
E para vocês é segurança. É segurança, irmãos. É segurança. Deus sempre repete. Deus repete muito na Bíblia. O livro inteiro de Deuteronômio é uma repetição do que houve antes. Você lê primeiro Reis, segundo Reis, daí você lê primeiro Crônica, segundo Crônica, tudo repetição. Não é verdade? É. Você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora o João é especial, mas se você lê Mateus, Marcos e Lucas, especialmente Mateus e Marcos, é muita repetição, tudo igual. É bom repetir, para nos trazer a lembrança. O que nós vamos ver hoje à noite é a visão da igreja. E amanhã nós vamos ver a vida da igreja. Eu vou ter que resumir bastante, porque é material para 4, 5 reuniões, ou 6 reuniões até. Tá? E na instância nós vamos falar um pouco mais, depois da instância um pouco mais ainda. Então, vamos exercitar nosso espírito, e para os irmãos que já ouviram, vai ser uma reciclagem. É bom trazer todos esses assuntos à lembrança outra vez, e lembrar-nos do que nos trouxe na primeira vez para a vida da igreja. A visão que nós tivemos, depois de tantos anos, depois de tantos temporais, tantas tribulações, talvez para vários de nós, a visão esteja um pouco embaçada. Nós precisamos realmente atualizar a nossa visão. A visão hoje da igreja, irmãos, é bem mais forte do que era 20, 30 anos atrás. Eu posso garantir para vocês. Nós vamos ver agora. Irmãos, nós temos a nossa história atrás de nós agora. A visão da igreja hoje é bem mais forte. E nós vamos compartilhar nessa linha. Tá bom, irmãos? Então, igreja. Quando fala de igreja, o que o pessoal entende aí fora? Olha que igreja bonita. Vocês que saem vocês que saem de férias, daí vão passear no interior de Minas, vão passear em um lugar, lá vai para a Europa, e na Europa especialmente, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, os pontos turísticos muitas vezes são igrejas, entre aspas, são os templos, tá? Então tem na França a igreja de Notre-Dame, né? Notre Dame. Então, igrejas famosas. E quando a gente vai tira foto daquelas igrejas antigas, entre aspas, aquelas catedrais, então a gente pensa que a igreja é um lugar. O que o pessoal fala? Eu vou para a igreja. Essa semana não vai ter culto, porque a igreja vai estar fechada. Porque nós vamos pintar a igreja. Esta semana não vai ter culto, porque vamos reformar a igreja. Nós vamos ter que mudar a igreja para outro lugar, né? Porque a nossa igreja vai ser demolida e vai ser reconstruída, tá certo? Então, o conceito de igreja é um prédio, é um lugar, um prédio, e muitas vezes com uma torre, com um sino, e assim por diante. Especialmente no interior de São Paulo, sempre tem a praça central e ali está a igreja, né, católica, e lá tem um sino, né, e toca e assim por diante. Bom, o que é a igreja? Então vamos ler Atos 7, 47. Vamos primeiramente, irmãos, falar o que a igreja não é. A igreja não é um prédio, tá? A igreja não é um prédio. Então, Atos capítulo 7, versículos 47 em diante. Tá. Aqui fala o seguinte: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. No Antigo Testamento, sim, havia uma casa física e Deus morava naquela casa física. Deus morava no tabernáculo no tempo dos filhos de Israel, quando estavam no deserto. Depois de Davi, Salomão construiu um templo para Deus, e Deus morava naquele templo. Tanto no tabernáculo como no templo, onde que Deus morava? Deus morava no Santo dos Santos. É ali que Deus morava. Ali estava a glória de Deus, ali estava, né, a arca, e homem nenhum podia entrar, exceto o sumo sacerdote, que podia entrar só uma vez ao ano. Bom, olha só no Novo Testamento como é que é. No versículo 48, Paulo corrige a situação, corrige o conceito. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Esse versículo é tremendo.
Esse versículo é a citação de Isaías, capítulo 66, versículo 1. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Foi a mão de Deus que fez todas essas coisas, as coisas da terra. Mas será que Deus mora nesses lugares? Então eu quero ler com vocês, irmãos, e passar uma dica para vocês também. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 66, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 66, 1. Para ler o mesmo versículo. Isaías 66, 1. Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Eu quero passar uma dica para os irmãos sobre o estudo da palavra de Deus. Além do nosso estudo, da nossa leitura diária, tá? Segundo aquela tabela que nos foi passada, para poder ler a Bíblia uma vez ao ano, eu quero encorajar vocês, irmãos, hoje no tempo do fim, hoje, nessa era pós-moderna, nesses dias de grandes ataques ideológicos, eu tenho falado para os irmãos que o grande perigo hoje na igreja, primeira pergunta, é o mundo? Pode ser o mundo também. O mundo ainda é um problema, mas não é o maior problema. É o pecado? Não deveria ser, porque nós somos santos. Tá? Então, o pecado é problema para alguns? É. Mas não é o maior problema. O grande problema hoje, no tempo do fim, são as ideologias. As ideologias você não vê, não enxerga, mas entra sorrateiramente, se infiltra na igreja e contamina as mentes das pessoas. Começa com os nossos filhos, as criancinhas e as crianças. Então vai solapando a base da igreja. A base da igreja. E se os pais hoje, e os irmãos que servem as crianças e os jovens, mas principalmente os pais têm responsabilidade. Por isso que nós temos um grande encargo pelos pais. A grande maioria dos pais não está cumprindo a missão, não está cumprindo o seu papel devidamente. E os filhos nossos estão sendo contaminados. E pouco a pouco, e claro, muitas vezes os irmãos que servem as crianças, servem os adolescentes, servem os jovens, estão numa situação muito, muito, como eu vou dizer, difícil. Então os pais precisam entrar. Os pais precisam entrar e falar a palavra do Senhor em casa, e ter momentos com os seus filhos em casa, pelo menos uma vez por semana. Tem que sentar com seus filhos, sem celular, sem televisão, sem nada, para conversar com seus filhos. Conversar, um diálogo aberto. Para que quando seus filhos atingirem a idade de adolescência e quando forem jovens, eles tenham um canal aberto de comunhão. Muitos jovens hoje, quando chegam na fase crítica da sua vida, na adolescência, eles têm dificuldade para falar com os pais. Têm dificuldade de abrir os seus corações, de comunicar para eles os seus conflitos, de comunicar para eles o que acontece aqui dentro. E se abre só para os seus amigos lá fora. Por quê? Porque quando eram crianças, só se cuidou de dar comida, dar brinquedo, dar coisas eletrônicas, mas não houve nunca o canal aberto espiritual para comunhão. Daí, claro, os pais, quando os filhos chegam nessa idade, os pais sofrem muito. Eu falo isso como introdução, não é parte da visão da igreja, mas faz parte da vida da igreja, que vai ser amanhã. A família nossa faz parte da vida da igreja. A vida da igreja não é só daqui no local. No local se fala a palavra de Deus. A vida da igreja foi passada para nós, é a vida de reuniões, é a vida familiar no lar e a vida lá fora, no trabalho. Muitas vezes nós só falamos do Senhor aqui no local, mas quando chega em casa, não tem mais. Não se fala mais do Senhor. Não existe um ambiente espiritual em casa. Então o que acontece? Daí o inimigo contamina, o inimigo se infiltra. Então a única vacina que nós temos hoje, irmãos, não tem outra, irmãos. Não procure em nenhum outro lugar. A única vacina que nós temos hoje é a palavra de Deus.
ou nós, como irmãos que estamos na vida da igreja hoje, ou nós levamos a coisa a sério e começamos a ler mais a Bíblia, mais os livros. Hoje foram divulgados vários livros aqui. Ou nós separamos mais tempo para as coisas espirituais. Ou, irmãos, vai ser um caos lá na frente. E o anticristo vai fazer a festa. Ele está semeando hoje o ambiente da iniquidade. Eu descobri essa semana não, esse último mês, fui estudar mais a palavra iniquidade. Que em inglês, quer dizer, que no grego é sem lei. Anomos, sem lei. Tá? Então, no inglês está certinho, é lawlessness. Lawless, law é lei, less é sem lei. Ou seja, quando o Cristo aparecer, ele vai ser o iníquo. No português, é iniquidade. E a pessoa é o iníquo. O que é iniquidade? Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade é o que um juiz exerce. Quando ele exerce seu magistério, ele tem equidade, ou seja, ele julga todos com igualdade. Tá? Mas não tem nessa palavra, como é que eu vou dizer, a lei. Equidade quer dizer, ele julga todo mundo com igualdade, sem parcialidade, seguindo a lei da Constituição. Tá? Agora, quando entra a iniquidade, que é sem lei, o que acontece? Não existe mais autoridade. Se você pode olhar no mundo hoje, quase que não existe mais autoridade. Pode ver, mesmo no judiciário, é um juiz derrubando o que o outro fala. O que um juiz decide, vai lá, daí o ministro lá do Tribunal Superior de Justiça vai lá e derruba. É um juiz derrubando o outro. Não existe mais justiça. Não existe mais a linha de autoridade. O mundo hoje está num caos. Num caos. E na igreja, o que fala em Efésios? De que ele vai encabeçar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, hoje, irmãos, até o Senhor voltar, o Senhor já está fazendo esse processo de encabeçar as pessoas. E nós na igreja estamos encabeçados. Eu vou dizer para vocês, é que nem aqui um monte de prego espalhado no chão. É um caos. Daí vem um ímã poderosíssimo, passa lá e todos aqueles ímãs ficam grudados todos aqueles pregos ficam grudados no ímã. Aqui esse ímã é Cristo. Nós estamos naquele caos no mundo inteiro, passa Cristo e nós somos encabeçados por Ele. Se nós não estivermos debaixo da autoridade do Senhor, a sua vida pessoal é que nem galinha com a cabeça cortada. Vai ser caótica. A sua vida familiar vai ser sem ordem. E a sua vida profissional vai ter problema. Mas quando nós estamos debaixo do encabeçamento de Cristo, vai ser algo maravilhoso. O que o inimigo está fazendo hoje é estabelecer, o Pedro falou um pouquinho disso lá na conferência de jovens, estabelecer uma autoridade paralela, clandestina. Clandestina. E quem vai estar encabeçando tudo, hoje é Satanás. Ele vai entregar tudo para o anticristo. Tá? E o resultado é caos. Na verdade, esse encabeçamento é uma ilusão. Na verdade, é sem lei. Não existe autoridade, não existe ordem. Daí eu pesquisei, daí a palavra que apareceu foi anarquia. A quer dizer sem. Arcos é governo, autoridade. Sem governo. Ou seja, não existe mais governo aqui dentro, não existe mais governo lá fora, é uma anarquia. Um país que está em anarquia não tem mais autoridade. A polícia não consegue fazer mais nada, o presidente não consegue fazer mais nada, o juiz não consegue fazer mais nada, é todo mundo na rua dando tiro um no outro, roubando, saqueando, é anarquia. Se nós não estivermos debaixo da autoridade do Senhor, a nossa vida vai ser uma anarquia. E é isso que o anticristo já está estabelecendo hoje. Tá, irmãos? Eu falo isso, irmãos, para a gente levar a coisa mais a sério e estudar mais a palavra de Deus. Então eu quero dar uma dica aqui. Existe um método de estudo que chama-se o estudo comparativo da palavra. É muito bom, você recebe muita luz quando você faz isso. Para isso você precisa ter a Bíblia, ter um caderno do lado e uma caneta ou um lápis. Eu estou usando lápis hoje, bastante lápis. Eu aposentei a caneta, estou usando lápis. Porque você erra, você pode apagar, tá certo?
Uma borracha boa, apaga, escreve. Muito, muito bom, muito prático. Então vamos lá ver. Eu quero apresentar para vocês 2 versículos e fazer esse estudo comparativo. Para mostrar, irmãos, onde que Deus quer morar hoje. Lemos em Atos, Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Então Deus não mora, isso aqui não é a igreja em Campinas, Deus não mora nesse salão. Deus mora aqui. Onde é que Deus mora? Debaixo daqui? Onde é que Deus mora? Então, daí, olha só que interessante, Paulo daí citou esse versículo de Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, eu quero que vocês vão fazer esse exercício juntos. Tem 3 coisas aqui. Então, daí no caderno você tem que colocar 3 colunas. Tá? Daí Isaías, primeira linha, segunda linha, outro versículo nós vamos ler. A primeira coluna é o quê? É o céu é o meu trono. Então coloca céu lá. Segundo item importante, e a terra, o estrado dos meus pés. Então céu, primeiro item. Segundo item, a terra. Daí Deus pergunta, usando termos populares, cadê a minha casa que vocês vão me construir? Cadê a minha casa? Será que é aqui o local? Cadê o lugar do meu repouso? Onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou descansar? Então o terceiro item é a casa de Deus, o lugar do descanso de Deus. Tá? Então tem céu, terra e o lugar do descanso de Deus, a casa de Deus. Agora vamos ler Zacarias. Zacarias, bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Sentença, todo mundo achou? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o quê? O céu, aqui está o céu. Então marca lá, céu. Tá. Fundou a terra. A terra aparece de novo. Então a terra. Então tem céu, céu, terra, terra. E o terceiro item. E formou o espírito do homem dentro dele. Cadê o lugar do meu descanso? Cadê minha casa? O espírito do homem dentro dele. Essa é a revelação. Casa, casa, terra, terra. Cadê minha casa? Cadê o lugar do meu repouso? É o espírito do homem. Por que Deus fez o espírito do homem dentro dele? Para ele descansar lá dentro. O espírito do homem é a casa de Deus. Então esses 2 versículos, combinado com Atos que nós lemos, nos mostra o quê? Que Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Deus quer morar no espírito do homem. Deus quer morar dentro de você. Então a igreja não é um prédio. O que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja está reunida aqui hoje à tarde, hoje à noite. Quando terminar a reunião, a igreja vai para casa. E amanhã a igreja volta. O que só tem aqui vai ser um lugar oco e vazio. É só um templo, é só um salão. Isso não é igreja. Então isso tem que ficar bem claro. Tá? Especialmente os irmãos que vieram para a igreja nos últimos anos. Né, a gente às vezes ouve os irmãos falar sem nenhuma intenção ruim. É só uma questão de visão. Fala assim, puxa, eu fui para a igreja hoje. Eu vou para a igreja agora. Não, nós vamos para a reunião da igreja. Nós não vamos para a igreja, tá? Então isso é muito importante, tá, irmãos? E, além disso, vamos ler agora o Atos 20 e 28, que nós lemos no começo da reunião. Atos 20 e 28. Esse versículo também é um versículo extraordinário. É único na Bíblia, único. Fala assim, todo mundo encontrou? Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Com quem que ele está falando? Olha o versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Mas no versículo 28 ele fala que o Espírito Santo
os constituiu bispos. Tá? Então, vou explicar um pouquinho isso aqui, porque isso também faz parte da vida da igreja, da visão da igreja. Os bispos são os presbíteros. E os presbíteros são os bispos. Qual é a diferença? O presbítero é a pessoa. É o que nós chamamos de irmão responsável. Então, por exemplo, aqui em Campinas, o Ioannis é um presbítero. Tá? O Beto é um presbítero. Tá? O Abdias é um presbítero. Então, é a pessoa. É a pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a igreja para cuidar da igreja. O presbítero, quando fala de presbítero, entra a parte administrativa da igreja. Agora, o que é o bispo? O bispo é a função do presbítero. A palavra bispo, no grego, é episkopos. Epi, quer dizer, por cima. Skopos é ver. Por exemplo, microscópio. Está vendo? Micro é pequeno. Scópio é scopos. É ver as coisas pequenas, ver os micróbios. Tá? Periscópio é o que está no submarino. Mete o negócio para cima e dá uma volta, ele vê em volta. Periferia, perímetro. Então, periscópio é ver as coisas em volta, tá vendo? Telescópio é para olhar a lua, olhar as estrelas. Tele quer dizer de longe, então posso ver coisas que estão longe, tá vendo? E episcopos é ver de cima. Quando você quer ter uma visão panorâmica da igreja, você tem que subir um pouquinho e ver como é que estão os irmãos. Tá? Eu estou vendo todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Estou vendo todo mundo. Um bispo é aquele que é como uma mãe. A mãe pode ter uma dúzia de filhos. A mãe sabe certinho o que cada filho precisa, certo? Esse filho tem problema de estômago, não pode comer isso. Aquele lá tem esse problema, não dorme direito. A mãe sabe tudo. A mãe é uma bispa, ela é um episcopos, ela vê as coisas de cima, ela sabe tudo. Então, um presbítero é aquele que precisa conhecer a igreja, que consegue ver toda a situação da igreja. Tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem o termo aqui. E o que o bispo faz? Ele pastoreia a igreja de Deus. É que nem um pastor sobre o rebanho. Olha só. Paulo usa aqui figuras que nós podemos entender. Atendei por vós, ou seja, cuidem-se. Um líder precisa se cuidar primeiro. Tem que estar bem. Cuidem-se primeiro e depois cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Quem comprou? Deus. Deus comprou com o seu próprio sangue. Esse versículo é chocante. Deus tem sangue? É o único versículo na Bíblia que mostra que Deus tem sangue. Aqui não está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo eu entendo. Ele era um homem. Então, como homem, ele sangrou. Mas aqui fala a igreja de Deus, a qual ele, que é Deus, comprou com seu próprio sangue. Uau! Deus comprou você, querido irmão, querida irmã, com o sangue dele. Então está rodando por aí essa mensagem do Neymar, né? Que foi comprado por quanto? 850 milhões de quê? De euros. Tá tudo. Mas Deus comprou você com o sangue dele. Quanto vale o sangue de Deus? Quanto vale o sangue de Deus? Então a minha pergunta é, Deus comprou a igreja com o sangue dele. Será que Deus comprou esse prédio com o sangue dele? Deus comprou um prédio? Não, Deus comprou você. Isso é mais uma prova que a igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Olha, querido irmão, espero que depois dessa noite você se valorize mais. Você tem um valor inestimável para Deus. Deus comprou você com o sangue dele. Deus pagou tudo. Pagou o maior preço possível. Tá? Então isso aqui é uma introdução para mostrar, tirar da nossa cabeça esse conceito
que o mundo tem de que a igreja é um prédio, é um lugar, é um templo. Não. Oh, que igreja bonita, que igreja feia, que igreja velha. A igreja está caindo aos pedaços. Não, isso aí não tem nada disso não. O salão pode estar caindo aos pedaços, mas a igreja é maravilhosa. Então agora vamos para a parte 2, vamos ver o que é a igreja. Então nós vamos ver vários versículos, principalmente do livro de Efésios, para mostrar o que é a igreja. Hoje, irmãos, nós vamos ver um pouco da visão. Nós não vamos poder entrar em detalhes. Amanhã nós vamos, se houver tempo, nós vamos entrar em detalhes para mostrar como esses itens nos levam a ter uma vida da igreja. Então, vamos ver Efésios capítulo 1. Vamos ver as definições, as principais definições na Bíblia com respeito à igreja. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, Deus quer que Cristo seja o cabeça, ou a cabeça sobre todas as coisas. Como é que está, irmãos, a sua vida? A sua vida está desmoronando? A sua vida está caótica? A sua vida está sem rumo? Como é que está seu casamento? Como é que está sua empresa? Como é que está seu trabalho? Como é que está a sua saúde? Se estiver desmoronando, talvez uma das razões é que Cristo não está sendo a cabeça. Daí nós temos que nos arrepender, ir diante do Senhor e pedir para Cristo encabeçar a nossa vida. Ordenar a nossa vida. Quando Ele for cabeça em nossa vida, nós estivermos debaixo da autoridade dEle, irmãos, as coisas vão estar em ordem. A gente sempre ora, né? O Pai Nosso, aquela oração famosa. Seja feita a tua vontade. Isso é só da boca, né, irmãos? Porque, na verdade, quando a gente vive, a vontade de Deus não está nem aí. Eu faço a minha vontade. Né? Eu faço o que eu falo, o que eu quero, eu faço o que eu quero, e assim por diante. Tá? Então, Deus deu Cristo para ser cabeça sobre todas as igrejas. Mas para quem que Ele deu essa cabeça? A igreja. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Por isso que a igreja precisa ser forte. A igreja em Campinas precisa ser forte. Porque Deus vai encabeçar todas as coisas no mundo através da igreja. Quando a igreja é fraca, tudo está sem cabeça. Mas quando a igreja é forte, Deus consegue encabeçar as coisas. É através da igreja que Deus vai encabeçar todas as coisas. Então Deus deu Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas, a igreja, vírgula, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não é uma pessoa só. É o corpo. Então aqui é a visão que eu quero falar um pouco. A igreja é o corpo de Cristo. Olha para você. Olha para o seu corpo. Olha para a pessoa do seu lado. O corpo. Eu tenho um corpo aqui. Tá? Tem corpos de vários tamanhos. Mas o que existe no corpo? Todos os membros. Eu quero lembrar vocês, irmãos, tudo que eu falar aqui agora, hoje à noite, tem implícito o conceito de unidade. Não pode haver separação, não pode haver divisão. Quando fala do corpo, quando fala do corpo, o que vem à sua cabeça? Um corpo inteiro. Ou será que vem à sua cabeça um braço aqui, uma perna aqui, uma cabeça aqui em cima, e um olho aqui e um olho aqui? Quando você fala do corpo,
é um corpo harmônico. É um corpo que tem vida, e tem os membros, e os membros funcionam. Imagine, irmão, se eu estivesse falando aqui e eu, toda hora, Amém, amados irmãos? Você ficaria preocupado? Essa mão está batendo na cabeça toda hora. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Muitas vezes o corpo de Cristo é assim. Aí, dando um soco aqui. E o pé pisando no outro, pisando no outro pé. E aqui dando um pontapé na perna aqui do outro. Quando fala do corpo, irmãos, fala de um todo. Não pode haver divisão. Não pode haver divisão. Eu já falei para os irmãos, já falei muitas vezes, inclusive aqui em Campinas. Eu sou oriental. E oriental tem uma desvantagem. Pelo menos, de acordo com o padrão da civilização ocidental que é dominante hoje. Se bem que os chineses estão subindo, né? Estão dominando também, né? Tudo que vocês têm foi feito na China, viu? Lembre-se disso. E os Estados Unidos estão no bolso dos chineses. Bilhões e bilhões de dólares foram emprestados pela China aos Estados Unidos. Então, uma desvantagem que o chinês tem é o nariz do chinês. O nariz achatado. Eu já fui alvo de bullying quando era criança. Eu odiava esse nariz aqui. Então, daí, meu pai me ensinava, puxa o nariz para fora, puxa, vai puxando. Eu puxei, às vezes esquecia e hoje eu tenho um problema. Se você for para meu escritório durante o dia, o Rafael tá lá, ele sabe, eu não tenho mais vergonha de fazer isso. Eu tenho um problema sério porque eu tenho, claro, por causa da minha idade, então meus óculos são multifocais. É multifocal. Então, a parte de média distância e curta distância é aqui embaixo. Mas os meus óculos escorregam para baixo. Então, eu tenho que puxar sempre para cima e toda hora escorrega. Então, o que eu faço? Daí eu pego isso aqui. Daí eu faço isso. Eu trabalhei vários anos no projeto aeroespacial. Então, eu já aprendi. Daí eu faço isso aqui, Pronto, não vai baixar mais. Agora, rapaz, o trabalho que é uma beleza. Não desce mais. Se você for para a estância, durante o dia, no escritório, eu vou estar assim. Né, Ezra, machucou o nariz? Às vezes eu me esqueço de tirar. Daí vem um visitante e eu falo assim com ele. E ele fica olhando assim para o meu nariz. Daí quando eu olho para o nariz do Ioannis, eu peco. Porque eu cobiço o nariz dele. Olha como os óculos dele ficam pendurados certinho, Mas você quer dizer com isso que eu vou arrancar meu nariz? Não. Esse nariz pode ser feio, uma cheira que é uma coisa. Rapaz, meu nariz é sensível. Eu saio para aqui, Em casa, às vezes minha esposa deixa o negócio lá, o fogão ligado, ou o fogão é ligado, e vai lá para trás, e eu estou noutra sala longe ali. Tem coisa queimando. Eu vou lá, e a frigideira já está vermelha. Se não fosse meu nariz, a minha casa já teria sido incendiada várias vezes. Então não troque esse nariz por nada. É feio, mas cheira bem. E quando o Dininho quer saber, minha esposa quer saber se algo está estragado. Está estragado? E eu lá. Não está estragado. Então, irmãos, nós temos que aprender a valorizar os membros do corpo. Não existem dois corpos iguais. Dois membros iguais. Somos membros do corpo de Cristo. Então, não vou ter muito tempo para entrar em detalhes. Amanhã, quando falar da vida da igreja, vou entrar em mais detalhes. Nós somos membros uns dos outros. Quando o membro está doente, está fraco, você não corta fora. Agora, esse braço está forte, esse braço está fraco. Tem um problema nervoso, esse braço não está. Então, esse braço fala assim, eu não vou ficar mais nesse corpo. Daí, esse braço salta do corpo e sai por aí pulando. Não, ele continua no corpo. Os que saem
os que se separam, os que se dividem, irmãos, é porque não tem a visão da igreja. Não tem a visão do corpo. Eu falo isso, irmãos, porque eu sei que vão aparecer momentos difíceis em nossa vida. Que você discorda de algo, você não concorda com algo, daí você vai dizer, vou sair. Você pode sair do corpo? Se você tem a visão, e eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos, a visão que nós temos tem de ser uma visão governante. Não importa o que aconteça, eu estou na igreja. Não pode haver divisão. É que nem um casamento, marido e esposa, uma vez que se casam, não tem mais separação. Quem se separa é porque perderam a visão. E vai ter gente que vai sair, mas é porque perdeu a visão. Por isso que eu quero, irmãos. E às vezes irmãos que saem são irmãos antigos. Irmãos aparentemente fortes, mas é porque perderam a visão. Eu tenho um encargo muito pesado dentro de mim. O Senhor me deu esse encargo nesse último mês. Nós precisamos renovar nossa visão. Pedir para o Senhor, Senhor, fortalece a minha visão. Este é o meu lugar. E nós vamos ver, em todos os itens que vamos falar, essa é a visão subjacente, a visão que está por baixo, que apoia, que suporta. Tá bom, irmãos? Então, e como corpo de Cristo, qual é o fator principal do corpo? É a vida. Não é um cadáver. É um corpo vivo, que tem vida. E essa vida é a vida de Deus. Todos nós somos unidos pela vida de Deus. Eu posso ser muito diferente do Crispim. E ele é muito diferente de mim. Mas nós estamos juntos porque o que nos une é a vida comum de Cristo. É a vida comum de Deus. Não existe duas pessoas iguais aqui. Mas olha o seu corpo, tem dois membros iguais? Não tem. Não tem. O meu olho esquerdo é diferente do olho direito. Se você olhar direito, ó, no meu olho esquerdo, a pálpebra é dupla. Olho direito é simples, não é dupla. Todos os chineses sonham, especialmente as mulheres, sonham ter olhos que nem as ocidentais. Pálpebra dupla. Mas muitos não têm. Daí elas fazem cirurgia para aparecer a pálpebra dupla. Então isso aqui, ó, meu é simples aqui. É bem diferente um do outro. Então isso aqui não fica dando risada disso aqui. Ah, a pálpebra é simples. Isso aqui tem inveja daquela pálpebra. Não. Eu também tentei puxar várias vezes, mas não funciona até hoje. Não existem dois membros iguais. Todos são diferentes. A minha mão esquerda e a minha mão direita é diferente. É diferente. Tá? Então, os pés são diferentes. As orelhas nunca se enxergam, mas são diferentes também. Um lado ouve melhor que o outro. Especialmente quando tem mais idade, daí fica, hã? O que você falou? Hã? Então, mas não se divide. Porque nós temos uma vida que nos une. Então, irmãos, número 1, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos repetir? A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo. Não é você nem eu. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Tá, eu acho que é o suficiente. Segundo, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura. Feitura, isso aqui nós compartilhamos bastante desde a última conferência na Estância até os últimos meses. Feitura aqui quer dizer obra-prima. No grego é poema, que traduzido literalmente é poema, poesia. É obra-prima. A arte, uma obra artística. Pode ser uma obra de escultura, pode ser uma pintura, pode ser uma poesia, um poema, pode ser uma música, porque a música é feita de poesia, e assim por diante. É o que exterioriza, né,
o melhor que uma pessoa tem. Pois é, Deus tinha algo no seu coração. E Deus fez uma obra-prima. E sabe quem que é essa obra-prima? É a igreja. É você. Só que não é você individualmente. Somos nós juntos. Você olha para uma obra-prima, um quadro, uma pintura. Você tem que olhar de longe. Tem que olhar como um todo. Você olha a expressão. A Mona Lisa, por exemplo. Né? De Leonardo da Vinci. Aquela obra, até hoje, é um enigma. Aquele sorriso enigmático daquela mulher lá. Quem é essa mulher? Quem será ela? É feita com muita arte. Olha, daí você chega perto. Daí você vê a sombra aqui, sombra lá. Puxa as pinceladas. Mas daí você vê os detalhes. Mas daí você vai longe, você vê o quadro como um todo. Você não pode ir lá arrancar um pedaço do quadro. Vou levar um pedacinho do quadro de Mona Lisa. Daí você pega outro pedacinho. Não, daí não tem mais obra-prima. A obra-prima só existe quando está inteirinho. E o bom disso, irmãos, é que você é o detalhe dessa obra-prima. Quando chega perto. Olha o Abdias! Olha o trabalho fino que Deus fez. Aqui e ali, essa sombra, essa pincelada. Daí vai para longe, olha que bonito. Mas chega perto, você vê os detalhes. Cada detalhe é diferente. Agora a gente entende por que você passa por certas coisas. Outro irmão passa por outras coisas. Cada um tem uma experiência diferente. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, na mesma caixa, e todo mundo tem a mesma experiência. Não, cada um tem uma experiência diferente. Porque Deus quer dar tonalidades diferentes a essa obra-prima. E você é o detalhe. Mas você é o detalhe de um todo. Você não vai ficar orgulhoso. Eu sou o olho desse quadro. Eu sou o mais importante. Daí você arranca o olho e tira lá. O quadro fica lá com um buraco lá. Não tem mais sentido. E o olho sozinho, colocado aqui. Ninguém vai querer apreciar. Aquele olho só tem valor dentro daquele quadro. Fora do quadro não tem valor nenhum. É que nem um braço. Você corta o braço, perde a vida. O sangue vai embora, daqui a pouco vai apodrecer. Um membro, por mais belo que seja, fora do corpo, morre. Também a obra-prima. A obra-prima não tem aí vida. Uma obra-prima não tem vida. Mas aqui, qual é o foco? Qual é a ênfase quando falamos que a igreja é a obra-prima de Deus? A ênfase é o trabalho fino que Deus está fazendo em você. Porque se você ler o capítulo 2, começa com um material de péssima qualidade. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos um material imprestável, um tição tirado do fogo. Mas Deus trabalhou em nós e fez de nós uma obra-prima. Quando pessoas olham, dão glória a Deus. Tá? Terceiro item. Vamos ler agora Efésios 2:15. Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a obra-prima de Deus. Agora vamos ler 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui a igreja é o novo homem. Isso aqui é algo mais avançado. Não é só um corpo. É um homem. Homem ou mulher, é um ser humano. O homem aqui representa um ser humano. É um homem. Homem no sentido geral. Você pode ter um corpo vivo, está lá deitado, em coma. O que falta a esse corpo? Vida. Vida está lá, está viva. Falta personalidade. Não é mais uma pessoa. Por isso que fala, virou um vegetal. Está em estado vegetativo. Um homem é um corpo, mas com uma personalidade. Isso é algo mais avançado. Nós não temos só a vida de Cristo. Nós também temos como novo homem, a igreja como novo homem, tem a personalidade de Cristo. Nós temos a vida de Cristo, mas também nós conhecemos a mente de Cristo.
Nós fazemos a vontade de Deus. Nós estamos ligados a Cristo. E o foco aqui é o seguinte, olha só, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Esse dois aqui é o que mostra desde o versículo 11. Mostra, isso aqui eu compartilhei com muito detalhe, inclusive no alimento diário, várias vezes isso estava lá. É que o mundo hoje é caracterizado pela divisão. Tá certo? Pela divisão. Existe a discriminação. Existem a separação, a divisão por classes sociais, classes culturais, por raças, negro e branco, por time de futebol. Por isso que nos estádios tem briga e pessoas morrem por causa das brigas de torcida. O mundo está dividido. Árabes e judeus, por ideologias. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, os alemães mataram 6 milhões de judeus por ideologias. Hoje existe a ideologia muçulmana, de que se você matar gente, você é um herói. Você vai lá na eternidade e você vai ser premiado. Existe discriminação de separação entre homem e mulher. Para os que são casados, era para ser um. Mas marido e mulher estão separados. Brigam toda hora e no final se divorciam. Dentro da igreja até. Então o mundo hoje é caracterizado pela divisão. Em todo lugar que você vai, tem divisão. Divisão. Partidos políticos. Um país dividido. Mesmo entre os juízes de um país. Na Suprema Corte estão divididos. Estados Unidos hoje, a divisão está mais forte do que nunca entre os republicanos e os democratas. Antes, pelo menos, quando havia um presidente eleito, procuravam cooperar ainda pelo bem da nação. Hoje, um procura sabotar o outro. E Paulo aqui fala, no começo, dos judeus e dos gregos, judeus e gentios. Mas isso representa a divisão que existe no mundo. E o que Deus faz? E eu vou dizer uma coisa, irmãos. E a igreja é composta dessas pessoas divididas. Mas quando nós entramos na igreja, o que fala aqui no versículo 14? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, está vendo? De novo ambos. Toda vez que falar de ambos, não se refere só a judeus e gregos. Toda vez que fala de ambos, é o que está de um lado e o que está do outro. Pode ser marido e mulher, pode ser árabes e israelenses, pode ser ricos e os pobres, os cultos e os analfabetos. No Peru, em Lima, fizeram um bairro nobre lá. Do lado do bairro nobre está a favela. Daí o que fizeram? Construíram um muro. E rapaz, isso pegou mal. Um muro para separar os ricos dos pobres. Os ricos que moravam naquele bairro nobre falaram, nós não queremos que eles entrem e nos assaltem. Daí os que estavam no lado dos pobres ficaram ofendidos que eles construíram um muro. É assim. O Donald Trump quer construir um muro, separando o México dos Estados Unidos. Na Europa, derrubaram o muro de Berlim, agora querem levantar mais muros para impedir a entrada dos imigrantes. É isso aí. Então o que Cristo fez? Lá na cruz, ele derrubou a parede da separação. Eu pergunto para vocês, na igreja tem parede de separação? Não deveria ter. Quando eu trabalhei, irmãos, na indústria aeroespacial, eu criei uns óculos, eu trouxe dos Estados Unidos esses óculos aqui, ó. Eu consigo ver as paredes aqui, ó. Olha quanta parede aqui, ó. Se tivesse uns óculos que a gente pudesse usar para ver as paredes, você viria a parede em tudo que é lugar. Você viria marido e mulher sentado e uma parede no meio ali. De noite na cama, ó, você não passa daqui, daí põe um travesseiro ali, uma fila de travesseiro, daqui você não passa. Tem casais que dormem em quarto separado já. Tudo é separação, irmãos. Cristo, o que ele fez na cruz? Derrubou a parede da separação. Ele quer unir, quer unir. Então, irmãos, todos nós que viemos para a igreja, você veio, irmãos, com
o seu passado, com a sua história, suas preferências. Na igreja tem corintiano, tem São Paulino e tem palmeirense. Conseguimos ser um na igreja? Na igreja tem aqueles que são do PMDB, aqueles que são do DEM e aqueles que são do PT. Vão brigar agora por política agora? Na igreja? Não. Na igreja tem ricos e pobres, os que estudaram, os que não estudaram. O que Deus fez na igreja? Ele derrubou toda a parede de separação. Ele uniu todos, ambos, em um só. E na igreja nós temos o novo homem. Esse novo homem não é um novo homem individual, é um novo homem coletivo. Essa é a visão, irmãos. Cristo é a pessoa. Aqui não tem isso, não tem aquilo. A Bíblia fala em Colossenses, vamos ler Colossenses? Versículos 10 e 11. Perdão. Colossenses 3, isso mesmo. Aqui fala o quê? E vos revestis... Vamos ler o 9 primeiro. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz, renova, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. No qual, olha só, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Olha só, porém Cristo é tudo e em todos. Aqui não é só a vida, é Cristo como a pessoa. Por isso que a igreja como novo homem é um verdadeiro testemunho. As pessoas entram aqui, a pessoa diz, como é que vocês conseguem ser um? Especialmente nos Estados Unidos, quando eu reunia lá você podia ver uma variedade bem maior de pessoas. Na reunião tinha oriental, tinha chinês, japonês, tinha filipino, tinha americano, tinha mexicano, tinha iraniano. Pessoa de todos os países ali, tudo reunido, todo mundo sendo um. Os irmãos, quando foram para a África no começo, eles deram testemunho. Você sabe que na África houve várias tentativas de extermínio, né, racial, extermínio étnico, né? Então, lá existem duas raças grandes, os Tutsis e os Hutus. Então, os Hutus são um número bem maior. Eles tentaram exterminar os Tutsis. Extermínio étnico, racial. Quando os irmãos foram para lá e entraram numa reunião um dia, os irmãos choraram. Viram na mesma sala, no mesmo salão de reuniões, Hutus e Tutsis se reunindo juntos, louvando o Senhor. É que nem hoje os chineses e os japoneses. Os chineses e os japoneses para reunir juntos, irmãos, isso é uma glória para Deus. Porque existe uma rivalidade muito grande, uma inimizade muito grande do passado, por causa das guerras. Então, irmãos, isso é para a glória de Deus. Se nós não temos essa visão, nós vamos separar, nós vamos nos dividir, nós vamos sair da igreja. Então Deus está forçando mais, irmãos, a visão. Não é só a visão do corpo de Cristo. Se você tem a visão de que a igreja é o novo homem, não tem como separar. Não tem como dividir. Vamos continuar. Quarto, a igreja é o reino de Deus. Então vamos lá. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Quando fala de cidadãos, é cidadãos de um país, de um reino. Mas nós não somos só cidadãos, nós somos concidadãos. Ou seja, nós somos cidadãos juntos do mesmo reino. De que país nós somos? Somos do Brasil? Somos da Argentina? Somos dos Estados Unidos? Não, nós somos do reino de Deus. Então, a igreja como o corpo, o foco é a vida.
A igreja, como obra-prima de Deus, o foco é o trabalho fino que Deus faz em você. A igreja, como novo homem, o foco é a pessoa de Cristo. E a igreja, como reino, o foco, irmãos, é a autoridade de Deus e o governo de Deus. No reino de Deus, não manda nem você nem eu. No reino de Deus, quem manda é o nosso Deus, o soberano Senhor. Ele é o Senhor. Vamos realmente, irmãos, deixar o Senhor ser aquilo que a gente chama Ele de ser. Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus não é seu Jesus. O seu João, seu Manuel. Por isso, muitas pessoas, quando escrevem assim, o Senhor Jesus coloca SR, eu sou totalmente contra isso. Nós temos que respeitar o Senhor, não é SR. Ah, não, mas é para abreviar. Não, para o Senhor não podemos abreviar, não. Para o Senhor tem que ser extenso. É Senhor, não é Senhor SR. SR é um pronome de tratamento. Não é seu João, seu Paulo, seu Manuel. Não é seu Jesus, não. Senhor aqui não quer dizer seu. Senhor aqui quer dizer amo, dono. Ele é Senhor. Em inglês está muito claro, só que em português não está claro. O Senhor, seu Jesus, o seu Manuel, seu Pedro, esse é Mr., não é Mr. Jesus. É Lord Jesus. Lord é Senhor, é dono, amo. Ele é o nosso amo, Ele é o nosso dono. Ele é ou não é? Só que a gente chama Ele de Senhor, mas na verdade não é Senhor. Ele não manda nada em nossa vida. Então, na igreja, irmão, nós temos que reconhecer a autoridade do Senhor. Não sou eu que decido. Por que tem divisão? Porque eu decidi sair. Eu decidi me separar. É o que acontece hoje nas igrejas evangélicas. Toda vez que acontece. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para renovar a visão que nós tivemos desde o início. Nos anos 70, nos anos 80. Quando essa visão, irmão, foi apresentada para nós de maneira forte. E que nos guardou. Mas depois de algumas décadas, já faz quase 2 décadas que a gente não fala da visão da igreja. Precisamos renovar isso, irmãos. Quem é o soberano Senhor na igreja é Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a minha pessoa. Ele é quem governa. Ele é o Senhor. Ele é a autoridade. Não é de acordo com o que eu gosto. Desculpe. Mas o Senhor é o dono. O Senhor é que manda. Então, o reino de Deus é o que a igreja precisa ser hoje. Por isso que Jesus orou. Venha o teu reino. A igreja de Deus é o reino de Deus aqui na terra. E no reino, o que você faz? Faça-se a tua vontade. Aqui na terra como no céu. A igreja é o único lugar onde se faz a vontade de Deus. E nem isso nós fazemos às vezes, irmãos. Não é o que eu quero, o que você quer, o que Deus quer. Isso é para a glória de Deus. Essa visão governante, irmãos, não é para minha glória, não é para ser a meu favor, a favor de outro irmão. É para a glória de Deus. A igreja é uma. A igreja não pode se dividir. Quando nós não temos a visão, então a igreja se divide. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. As divisões que nós tivemos nessas últimas décadas é porque a visão, nós perdemos a visão. Perdemos a visão. Nos dividimos por causa de práticas, nos dividimos por causa de doutrinas, nos dividimos por causa de preferências, nós repetimos a história. E isso entristeceu o coração de Deus. E Deus também permitiu, irmão, sabe por quê? Para tirar de nós todo o orgulho e arrogância. Porque nós jogávamos isso na cara dos outros, dizendo que nós somos os únicos que temos a visão, somos os únicos que nunca nos dividimos. Daí Deus permitiu, lá no Oriente, na América do Norte, divisão, cada década, cada 10 anos uma divisão. Cada 10 anos uma divisão. Isso é histórico, irmão, está na história. E nós achávamos que no Brasil não ia acontecer, e aconteceu. Hoje, irmãos, eu me humilho diante do Senhor. Eu oro, Senhor, guarda a tua igreja, para que entre nós não haja divisão, não haja separação.
da minha parte, que eu aprenda a ir para a cruz. O que une ambos em um só novo homem? Vamos ler de novo o capítulo 2? Eu deixei de fora aqui, só queria ler para vocês. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. É só pela cruz, irmãos. E hoje é uma coisa, hoje entre os cristãos, hoje entre os evangélicos, muito pouco se fala da cruz. Nós não conhecemos muito a cruz. A cruz é o que mata. A cruz não é para fazer sofrer. Quando eu falo assim, minha esposa é minha cruz. Não. Não. É para me fazer sofrer. Não. A cruz está aqui para matar você. Matar a sua preferência. A cruz era a maneira como os romanos matavam as pessoas. Mas também, anos atrás, ouvi um irmão da vida da igreja compartilhar isso. E isso, irmãos, para mim abriu a minha visão com relação à cruz. A cruz é o quê? A cruz são 2 pedaços de pau cruzados. Isso é a cruz. Ou seja, você quer ir desse jeito, mas Deus fala não e cruza com você. Você quer ir desse jeito, Deus fala não. Isso é a cruz. A cruz aparece quando a sua vontade, a vontade de Deus, entrou em conflito. Aí você tem que tomar a cruz e abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Eu sei que hoje à noite, aqui neste salão, tem muita gente em conflito interior. Porque você quer uma coisa, mas Deus não quer. E você está orando, e a sua oração não é para fazer a vontade de Deus. A sua oração é para convencer Deus a fazer a sua vontade. Por isso que Deus não responde. Muitos irmãos estão querendo jogar toalha. Por eu falar, Deus não ouve a minha oração. Deus não ouve porque a sua oração vai contra a vontade dele. Nós temos que aprender, irmãos, a alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Orar o Pai Nosso de verdade. Faça-se a tua vontade. Daí não tem cruz. Faça-se a tua vontade. Certinho. Só tem cruz quando a sua vontade e a vontade de Deus entram em conflito. Daí você precisa tomar a cruz e Deus vai matar o que você quer para fazer o que Ele quer. E eu vou dizer uma coisa, o que Deus quer sempre é melhor para você. E se a gente não segue, aí vamos sofrer. Aí vamos sofrer. Tá? Então, graças ao Senhor, o reino. 5º item do que a igreja é. Aleluia, a igreja é a família de Deus. Família é a palavra mais doce que tem. Família. Eu estive agora em Goiânia, na semana passada. O vovô, que não é o vovô coruja, que sou eu, é o vovô águia. Vou até Goiânia para ver um netinho que nasceu em maio. Só agora que fui conhecer. Tá? E não babei em cima, não. Babei do lado. Quando está com a família, mas é algo doce demais. Família, o que une qual é o foco da família? É a vida comum. É diferente da vida de um corpo. A vida no corpo é manter o corpo vivo. A família é a vida de vários membros da família, todos juntos, se cuidando. E o desfrute é muito grande quando está em família, né? O povo brasileiro, eu oro a Deus para que mantenha isso ainda. O povo brasileiro, o povo mexicano, o povo latino ainda mantém pelo menos os valores da família. Os Estados Unidos já nessa parte eles é muito individualista já. Os mexicanos no fim de semana, os Estados Unidos, o imposto que o povo americano paga, eles retribuem tudo em benefícios para o povo. Então eles constroem praças bonitas, irmãos, em cada poucas quadras uma praça bonita. Com brinquedos para crianças, com churrasqueiras, grama cortada, impecável, bancos, mesas de piquenique. Daí, domingo de manhã, 5 horas, muitos desses lugares já foram reservados. Eles já põem lá as coisas, tudo família mexicana.
famílias inteiras, 20, 30, 40 pessoas. O bisavô, o vovô, daí os filhos e os netos, os bisnetos, todo mundo junto. Família de Deus. Vocês são a família de Deus. A família está aqui para cuidar uns dos outros. O foco na família é o desfrute. Então, por um lado, a igreja é o reino. Ordinário, marcha! 1, 2, 1. Mas não pode ser assim todo dia. Chega na reunião, não. De vez em quando precisa. Quando for sair para pegar o evangelho, tudo assim. Mas, de uma maneira, de manhã nós vamos ter a mesa do Senhor. É a família mesmo, irmãos. É estar junto, desfrutar comunhão com o Senhor e assim por diante. Então vamos ler aqui. Versículo 19. É a segunda parte, eu vou ler tudo de novo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Olha para o lado direito, olha para o lado direito, por todos os irmãos que estão no seu lado direito, a fila inteira. Olha para o lado esquerdo, todos os irmãos que estão à sua esquerda. Olha para trás, olha para trás. Olha para frente, olha para frente. Essa é a nossa família. Uma vez eu estava na Bolívia, daí depois da conferência, o Mondong, daí eles foram levar o Mondong lá para visitar um pico de um monte lá. Quase 5.000 metros de altura. Daí uma parte foi de carro e o restante foi de elevador. Quando chegou lá em cima, já estava 4.500 metros. Daí tinha uma subida ainda de 500 metros. Daqui a pouquinho eu olhava assim, o Mondong desapareceu, ele subiu lá. Foi o único que subiu. Nós ficamos todos lá. Depois ele desceu, daí. Mas no elevador, daí tinha o irmão Edelman. Lembra do Edelman? Era de Campinas. Onde é que ele está hoje? Não me lembro. Niterói. Então estava lá tudo. E tinha uns europeus lá dentro, uns italianos. Daí a gente começou a falar, irmão. Daí aquele italiano lá. Daí olhou para mim assim, você é irmão dele? Falou em inglês, are you his brother? Disse, sim, e somos irmãos gêmeos ainda. He's my twin brother. Claro, nascemos juntos, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós nascemos juntos. Daí ele coçou a cabeça, não entendo, como é que pode? Nós somos todos irmãos. E irmãos gêmeos. Trigêmeos, quadrigêmeos, não sei como é que fala quando tem uns 500 pessoas. Nós somos da família de Deus. Está vendo, irmãos? Família. Daí tem o pai, a mãe e uma dúzia de filhos. Os filhos nunca brigam, né? Você nunca brigou com seu irmão e sua irmã, né? Depois da briga, o que acontece? Quando você come junto, vocês estão fazendo as pazes de novo. Eu me lembro quando era... Isso aqui eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem filhos que brigam, uma boa maneira é fazer o seguinte. Nós tivemos 4 filhos. Uma o Senhor levou, mas quando estavam criancinhas. Daí, por exemplo, Davi e Elizabeth. Brigavam muito quando era criança. Daí eu falava assim, chega, como castigo, vocês não vão poder se falar um com o outro, nem brincar um com o outro por 3 dias. Quando chegavam em casa, cada um para o quarto. E quando um vinha para a cozinha, o outro tinha para o quarto. Eles não podiam estar juntos. Rapaz, eles sofreram. Mamãe, deixa eu brincar com o Davi. Deixa eu brincar. Não, vocês brigam, vocês não gostam do outro. Eu gosto, vocês brigam. Rapaz, aquilo curou mesmo. Depois de 3 dias, ou se abraçaram ou se apreciavam. Tá certo, irmãos? É isso aí. Então, irmãos, nunca aconteceu de ver assim, uma mãe, um pai com 12 filhos, aí brigavam, daqui a pouquinho, daí um deles pega uma trouxa e sai e começa, onde é que você vai? Vou embora, eu briguei com meus irmãos. Nunca vi ninguém fazer isso. Brigam, mas brigar é humano. Mas somos a mesma família ainda. Então não pode ir embora, não pode sair. O que mantém a família unida são os pais. Então hoje nós estamos na vida da igreja. De vez em quando tem desentendimentos, briga, mas nós somos irmãos. Estamos na mesma família. Você vê, irmão, todos esses itens, o foco é que somos um. Não pode haver separação, não pode haver divisão. Família de Deus. Vamos ver agora o 6º item. Capítulo 2 de Efésios, versículo 22. No qual também vós,
juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em nosso espírito. No espírito. Esse espírito, irmãos, vou ter que fazer uma correção. Não é espírito letra maiúscula. Nós não somos a edificação de Deus no Espírito Santo. Não, é no nosso espírito. Estáis sendo edificados para a habitação de Deus no espírito minúsculo. Tá? Pode alterar lá. É só no espírito que nós podemos ser edificados. Na nossa alma, nós somos bem diferentes um do outro. Cada um tem a sua opinião. Mas quando a gente volta para o espírito, a gente abre mão da minha preferência. Tá certo? Porque, irmão, é difícil mudar. Não é porque estamos reunidos juntos que uma pessoa que gosta de ficar, que está em silêncio, ele vai começar a pular e gritar. É a personalidade dele. E eu que sou muito elétrico, corro aqui para cá para me fazer ficar sentado, meus irmãos, é um suplício, é um sofrimento. Então, Deus mantém as nossas características, claro, com certa transformação e assim por diante. Uma pessoa que era muito dura com o tempo, através dos sofrimentos, torna uma pessoa mais compreensiva e assim por diante. Mas, queridos irmãos, é no nosso espírito que nós somos edificados. E o espírito, claro, domina a nossa alma e nós somos, pouco a pouco, nós somos transformados. E a transformação é real. É real. Uma pessoa que era muito tímida, com o tempo, ela se torna mais ousada, mais corajosa no Senhor. Isso pode ocorrer. Mas é no espírito que nós somos transformados. É o espírito, por isso que fala assim, a mente colocada na carne é morte. Mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Então nós nos tornamos a habitação de Deus, onde? No espírito. E nós já lemos o versículo bem no começo. Deus mora no nosso espírito. Tá? E eu vou dizer uma coisa. Quando a igreja se torna a habitação de Deus no espírito, Deus descansa na igreja. Então minha pergunta é, Deus encontra descanso hoje na igreja onde você está? Deus encontra descanso na igreja em Montemor? Deus encontra descanso na igreja em Campinas? Deus encontra descanso na igreja em Sumaré? Na igreja em Dayatuba? E assim por diante. A habitação é a casa de Deus. Depois de um dia de trabalho, você vai para casa, você quer descansar. Você quer desfrutar os seus filhos, a sua esposa, ou você, mulher que trabalha, né? Você quer desfrutar o seu marido, seus filhos. O que caracteriza um lar é o descanso. Não quer dizer que está tudo quietinho. Quando tem netos, o barulheiro é muito grande. Estou me preparando já para a conferência, né? Vai chegar toda netaiada aí. E vai ter muito, tem que guardar as coisas, porque muitas coisas vão quebrar, tá? Vão quebrar. Então, a Dini já está planejando a estratégia, o que vai ter que guardar ou não guardar. De qualquer maneira, queridos irmãos, o que caracteriza, mesmo que haja muito barulho, correria para cá e para lá, o que caracteriza um lar é o descanso. Quando chega em casa, seu coração está tranquilo. Isso deve ser para nós e para Deus. Quando você vem para a reunião, você não pode ficar com o coração na boca, o coração na mão, o coração vai pular para fora. O que vai acontecer hoje? Você está nervoso? Não. Quando você vem para a reunião, está com os irmãos, você tem que sentir descanso. A igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. E a igreja é o seu lar, é o lar do Senhor. Deus, quando tem a igreja, reunião da igreja em Campinas, Deus fala, vai ter reunião hoje à noite, Deus entra na reunião, Deus, lugar do meu descanso. Deus quer descansar. Mas se numa igreja, irmão briga, irmão, Deus fica triste, meus filhos estão brigando. Não tem descanso. Não tem descanso. Irmãos, eu quero perguntar para vocês, vamos dar descanso para Deus? Vamos dar descanso para Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ver o próximo item. A habitação de Deus. Aqui o foco é o descanso de Deus. Próximo item, a igreja é a noiva de Cristo.
E como noiva, o foco aqui é o amor. Nós somos noivo e noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o nosso noivo. Então vamos ler Efésios 5. Efésios 5. Versículos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Paulo usa aqui o casal, o exemplo do casal para ilustrar. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa lavagem é uma lavagem, só que a palavra foi estragada, né? É um lava-jato. É uma lavagem com pressão, para tirar todas as nossas manchas. Às vezes a sujeira é tão grande, né? Tem aquele lava-jato, né, que você, aquela maquininha lá com a sua calçada, tá tudo encardida, suja, daí você vai lá e cai, puxa, fica limpinho. O carro também. Deus nos lava dessa maneira, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Sabe, as irmãs, e os homens também hoje, põe cremezinho, põe isso, põe aquilo, para tirar a ruga, tirar as manchas. Melhor tira a ruga e tira a mancha é a palavra de Deus, viu? É a palavra de Deus, e é grátis, e é grátis. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora o versículos 28 a 32. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida. Isso mostra como Deus cuida. O Senhor cuida da igreja. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Nós somos um com Cristo. Daí Paulo fala assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Amanhã, se houver tempo, nós vamos ver na aplicação, se nós vivermos bem a vida da igreja, nós vamos participar do casamento. Quem não viver bem a vida da igreja vai ficar fora do casamento. Vai perder a festa de casamento por 1000 anos. Mas quem viver intensamente a vida da igreja, nós vamos estar vestidos de noiva. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Então a igreja como a noiva de Cristo, o foco aqui é o amor. A igreja ama o Senhor. Irmãos, a igreja como a noiva não está aqui para trabalhar, não. Não está aqui para trabalhar. Eu vou contar uma historinha aqui, né? Dininho está aqui. Quando recém me casei, né? Hoje eu estou muito mais apaixonado por ela que quando me casei, viu? Quando me casei já estava apaixonadíssimo. Hoje estou muito mais. Então, um recém-casado, cheguei em casa, daí eu queria ela dar um beijo nela. Cheguei do trabalho e tudo. E ela, não entra aqui, não entra aqui. O apartamento era pequeno. A sala e a cozinha eram tudo junto. Só que a cozinha ficava do outro lado, uma dobra ali. Então ela estava, não entra aqui, não entra aqui. Eu disse, mas eu quero dar um beijo. Não pode entrar aqui. Rapaz, fiquei muito decepcionado. Porque ela que estava fazendo comida para mim, queria me surpreender com uma comida boa. Mas não me deixou dar um abraço nela, dar um beijo nela. Ou seja, ela queria me agradar com o trabalho, com a obra. É que nem Marta, corria para cá e para lá. Mas Jesus elogiou a Maria. O que Deus muitas vezes quer não é você ficar correndo para cá e para lá fazendo coisas para Deus. Jesus quer dar um beijo em você. Ele quer um beijo seu, Ele quer um abraço. Por isso, irmãos, muitas vezes na igreja nós somos obra-cêntrica. Nós somos centrados na obra. Você quer fazer coisas para Deus. Estou ocupado demais para ler a Bíblia. Estou ocupado demais para orar. Não, nós precisamos separar um tempo para namorar com Jesus. Tá? Então, isso é necessário. Nós somos a noiva do Senhor. Penúltimo item. A igreja é o guerreiro. Como guerreiro, irmãos, o foco aqui é a unidade e o poder do Espírito Santo. A força. Então vamos ler Efésios capítulo 2. Perdão, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura é coletiva. Todos nós juntos temos que nos revestir da armadura, especialmente agora no tempo do fim. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra mundo aqui é o que eu falei já muitas vezes na instância, inclusive, não é cosmos, é aion. É este século, com as suas ideologias, com a sua influência. Dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é uma parte, não. Então, irmãos queridos, quando fala toda a armadura, de cabeça aos pés, nós temos que estar revestidos. Isso é uma coisa coletiva. Você não pode, irmãos, eu vou dizer uma coisa. A cabeça está com a armadura, o braço esquerdo e o braço direito está sem a armadura. Nós temos que cobrir-nos uns aos outros. Isso é, porque se, irmãos, ele que se vire, eu estou coberto. Daí vem uma flecha venenosa, pronto, pelo sangue, vai e mata o corpo inteiro. O corpo inteiro precisa estar revestido. Tá? Então nós temos que nos cuidar, vigiar as costas um do outro. Na igreja, às vezes, tem rivalidade. Ele que se, usando, ele que se dane. Eu não vou cuidar dele. Eu estou bem aqui. Está bem aqui? Está bem aqui? Daí entra uma bactéria nesse lado, e a bactéria logo vai fazer esse lado também apodrecer. Nós temos que cuidar do corpo inteiro. Só quando o corpo inteiro está bem, só quando todos os membros estão protegidos é que o corpo vai estar bem. Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O inimigo quer nos derrubar, quer derrubar a igreja. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Verdade, irmãos, a palavra. Sim, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Nós não temos tempo para explicar nenhum desses itens, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, para proteger essa cabeça das ideologias, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por causa do tempo, vou parar aqui, vai ficar faltando um item da visão, que nós vamos deixar para amanhã, porque é um pouco extenso. Eu tenho muito encargo por esse item. Tá? Então, nós só chegamos à metade da visão da igreja. Tá? Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre a visão da igreja. Eu espero poder falar um pouquinho da vida da igreja. Tá certo? Se não, tudo bem. Na instância nós podemos falar e depois da instância nós vamos continuar falando ainda. Falta o item. A igreja é o candelabro de Deus. Como candelabro, irmãos, o foco é o fogo, a luz. A igreja precisa ter fogo, precisa ter luz. Tá? Então vamos repetir? Eu vou falar, a igreja é, daí vocês repetem, por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo, e vocês dizem, o corpo de Cristo, tá bom? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja é o novo homem. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o guerreiro corporativo. E a igreja é o candelabro de ouro. Amém? E para isso nós temos como o centro, o foco, a vida, a pessoa, ao governo, a autoridade, a vida e o desfrute, o descanso de Deus, o amor, o poder e a luz e o fogo. Louvado seja o Senhor. Então, está muito claro, a igreja não é um prédio. Não é um prédio. A igreja é tudo isto. E Deus quer que você e eu experimentemos todos esses itens. Onde? Na vida da igreja. Isso aqui não é só conhecimento. Isso aqui não é só uma visão. É para você viver isso. Por isso que Deus deu a vida da igreja. Então nós precisamos ter uma vida do corpo. Nós precisamos viver o novo homem. Nós precisamos ter uma vida do reino. Nós precisamos ter uma vida como família de Deus. Né? Nós precisamos viver como a noiva de Cristo. Nós precisamos ter uma vida de lutas no Evangelho.
lutando pelos interesses de Deus. O que o guerreiro corporativo faz? Ele luta pelos interesses de Deus. A igreja é a única, irmãos, que luta pelos interesses de Deus aqui na terra. O resto é tudo satânico. Contra a vontade de Deus. Você e eu somos os únicos que estamos defendendo o interesse de Deus aqui na terra. E às vezes, irmãos, a gente perde isso de visão. E a igreja, né, é o candelabro de ouro. Candelabro de ouro para brilhar. Então nós vamos parar aqui. Tá? Vamos compartilhar em pequenos grupos. Tá? Vamos ficar de pé, compartilhar em pequenos grupos. Daí. Mas antes disso eu quero orar. Vamos ficar de pé e orar. E depois, já terminando a oração, já pode compartilhar em pequenos grupos. Tá? Senhor, te agradecemos. Porque nós temos a igreja. Tu nos fizeste a igreja. Renova essa visão em nós. Perdoa-nos, Senhor, por termos perdido essa visão. Ou essa visão ter ficado embaçada, Senhor. E muitas coisas aconteceram porque nós não guardamos essa visão. Te agradecemos, Senhor, porque Tu queres renovar a nossa visão. Queremos realmente ver e viver a igreja como corpo de Cristo. A igreja como a Tua obra-prima. A igreja como novo homem. Tu deste a Tua vida lá na cruz por isso. A igreja como Teu reino, onde Tu és a autoridade, Tu podes governar. A igreja como Tua família, onde há o desfrute, o amor de Deus. A igreja como Tua casa, onde Tu podes descansar. E nós sendo a Tua noiva, para Te amar, Senhor. E nós sendo o Teu guerreiro corporativo, para lutar pelos Teus interesses aqui na terra, para trazer o Teu reino para a terra. E nós, como igreja, somos o candelabro de ouro. Temos a Tua natureza, o ouro, mas também estamos aqui para iluminar esse mundo tenebroso. Abençoa as igrejas presentes. Abençoa a igreja em Campinas. Todas as igrejas representadas. Obrigado, Senhor Jesus. Nós Te amamos e Te louvamos. Também seja conosco amanhã na reunião. Continua falando para nós. Abençoa todos os irmãos, suas famílias, Senhor, seus trabalhos, todas as coisas práticas. E renova a nossa visão, para que a nossa vida seja verdadeiramente a vida da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar em pequenos grupos.